Olá, boa noite para todo mundo aí. Vou esperar o Instagram avisar para vocês que a gente está ao vivo. Sejam bem-vindos. Vou esperar a Larita entrar aqui também, para que a gente possa aceitá-la e comecemos a conversar aqui. Esperando só ela chegar. Isso aí, agora. Olá, Oi! tudo bem? Oi! Tudo. Ah, tá bom. Bom, eu vou começar então, para que eu só abri, só falei um boa noite, mas para quem não me conhece, eu sou Raquel, sou doula e mãe, sou mãe do Heitor, de 12 anos, bióloga de formação, estudante de enfermagem e conduzo junto com a Lara as rodas de gestantes do Parto Sem Medo. Bom, eu sou a Lara, também doula, sou terapeuta floral, sou reikiana, é, de primeira formação advogada e atualmente estudante de enfermagem. Hoje a gente está aqui, estou vendo várias pessoas aqui que sempre seguem a gente. A Roseli, mãe da Cata, sempre aqui. Beijo, mamita. A Ana, várias pessoas entrando aí para conversar com a gente. E o tema que a gente decidiu hoje falar um pouquinho para vocês é sobre a importância do acompanhante. Eu e a Lara, a gente conversa muito sobre isso, né, Larita? Como faz diferença, Bastante. como faz diferença um acompanhante preparado ao lado da gestante aí. Larita, eu queria começar falando de um exemplo alguns exemplos que eu tive recentemente, que eu acho que vamos Ah, começar eu já tenho um. Eu tenho um bom também, um bem bom. puxando a orelha dos acompanhantes aqui. Hoje a gente sabe que a gente atende todo tipo de público, mas 90% dos casais que a gente atende são constituídos por homem e mulher, geralmente casais casados, né? E tem os outros tipos de acompanhante que acompanham também os partos, né? Ou a companheira, ou às vezes a mulher é mãe solo e tem a mãe junto no trabalho de parto, ou uma amiga, ou alguém de confiança. Eu vou começar puxando a orelha mesmo dos maridos. Aí o resto a gente vai falando aí no decorrer do tempo. A gente fala muito porque são exemplos muito recorrentes e eu acho que eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho dessa importância, mas só para começar pegando no pé e vou finalizar lá também depois pegando no pé, a atenção do trabalho de parto, ela é dos dois, não é uma atenção individual, né? Então a mulher ela está totalmente focada em trazer o seu bebê, mas ela precisa que tudo esteja focado nela. Né? Então, esses dias eu quase vi um celular voando para dentro da banheira e eu estava torcendo para que ele voasse. Então, homens, por favor, desliguem o celular. Esse acho que é o ponto mais Mais importante. importante. Elas querem atenção, elas querem foco. E um acompanhante que não está focado ao trabalho de parto junto com a mulher pode prejudicar esse processo. Se a mulher se sentir insegura, sozinha, mesmo naquela sala cheia de gente que ela confia, o corpo dela pode não trabalhar da forma que ela espera que aconteça. Quer falar, Larita? Eu acho que basicamente é isso, né? Presença, né? Que é necessário, é realmente estar ali presente, fazendo parte, né? Às vezes os acompanhantes se preocupam muito em dar notícia para quem está fora, em responder e tudo, e não vê que o mais importante é estar ali, né? As pessoas lá fora
né, depois mandam mensagem, depois fala, elas podem esperar, né? A gente sempre fala, um exemplo básico é importante que o acompanhante esteja junto com a mulher desde o pré-natal, em todas as consultas médicas, em todas as consultas com a enfermeira, em todas as conversas com a doula, porque só conhecendo o processo, o acompanhante vai se sentir seguro para passar por aquilo. A gente vê muitas vezes um acompanhante que não esteve presente e se desesperar em vários momentos, né? Alguns se desesperam mesmo sabendo o que está acontecendo, quem Exato. está não sabendo, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a orientar a mulher em casa, não, ainda está cedo, né? A gente ainda pode esperar um pouco, essas contrações ainda não estão ritmadas de uma forma que seja eficiente, é cedo para a gente ir para o hospital. Se o acompanhante não tiver enquadrado com a gente, né, tanto com a mulher, com a equipe, ou até com as informações, pode desandar esse processo, pode querer ir para o hospital prematuramente. Muitas vezes a gente tem que ficar lá segurando mesmo os maridos para que eles segurem mais tempo em casa. E acaba chegando muito cedo e volta no que a gente mais preza, que são o mínimo de intervenções possíveis, né? Então, quando a gente chega muito cedo, às vezes por uma pressão externa, às vezes pressão da família, né? Não do acompanhante só, mas eu já tive casos da gente ter que ir, na época era para casa de parto, porque toda a família resolveu ficar na casa da mulher esperando aquelas contrações que estavam distantes ainda, e isso bagunça muito o processo. Eu acho que eu vou até dar um exemplo de um parto que eu atendi recentemente, que era o marido, que era acompanhante, né? E a mulher com um autocontrole, assim, muito grande, tinha total consciência do corpo, né? E aí, quando vinha as contrações, as primeiras, ela só se fechava o olho, as contrações foram ficando um pouco mais intensas e ela começou a reclamar um pouco mais, algo muito discreto. E o marido dela se desesperou de uma tal forma e começou a pedir um anestesista, que ela queria um anestesista, mas quando na verdade quem queria a anestesia era ele, né? E aí eu tive que conversar com ele individualmente. Depois perguntei para ela, né, no intervalo da contração, se ela queria, se era o desejo dela, a analgesia. E a princípio o que ela falou assim, ele quer, né? Ela falou que ele quer, então ela ia tomar analgesia por conta que ele, para dar um conforto maior para ele. E aí eu tive que conversar individualmente e lembrar, né, de tudo que ele era um centro de segurança, que estava tudo bem e que ele precisava, né, apoiá-la. Então, como a Rafa falou, às vezes mesmo aquele casal que passa por todas as consultas e tudo, chega no dia, acaba acontecendo esses episódios. Por isso também que a gente gosta de falar que a doula é da mulher e do acompanhante, né? Porque a gente tem todo esse cuidado, porque a gente sabe que as pessoas lá é uma realidade diferente. Por mais que você se prepare, leia, né? Você está vivendo aquela experiência, então é diferente. Então a gente tem essa preocupação de dar uma atenção para acompanhante, perguntar, olha, come alguma coisa, né? Bebe água também. Às vezes oferece água. A gente se preocupa em levar água para a mulher, mas levar água também para acompanhante. Acho que isso são coisas importantes. E também é importante a gente pontuar a fala que a gente escuta muito, que meu marido foi meu doulo, a minha irmã vai me doular, né? E aí a gente acaba esquecendo
exatamente isso, que aquela pessoa também faz parte também está vivendo aquele momento, né? Então esperar que uma pessoa que também está vivendo aquele momento emocionalmente e que não está munido de todas as informações, ou às vezes pode ter estudado muito e tudo, mas não tem o preparo de prático ali, né? Então, por isso que essa diferença eu acho que é bem importante da gente pontuar a diferença do que é um acompanhante e do que é uma doula. E é bom você falar disso, porque a gente sempre gosta de falar aqui que a gente está falando, a gente começou a falar na página do Parto Sem Medo, principalmente por causa das pacientes, mas é um canal aberto para que a gente ajude várias pessoas a passar por isso. Então, quanto mais informação esse acompanhante tiver, numa oportunidade que a mulher não consiga ter uma doula, ou hoje com essa história de Covid, né, não estão podendo entrar em alguns determinados hospitais, quanto mais informação esse acompanhante tiver, não que ele vá assumir um papel de doula, porque não tem como, porque o envolvimento emocional dele é grande, mas vocês vão fazer valer os direitos de vocês e entender o processo, né? Eu acho que só para reafirmar mesmo o que a Lara disse, a gente escuta isso e a gente não fica triste, não mexe com brilho, não é isso. É que a gente não pode pôr uma responsabilidade tão grande numa pessoa que está recebendo também um dos momentos mais importantes da vida dela, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em como que a gente vai se preparar para esse momento, né? A gente vem falando muito isso nas lives, vem conversando muito isso também, né, Larissa? Para que essas Sim. famílias estejam tranquilas para, se precisar, fazer esse caminho sozinho. Para quem hoje acompanhou os stories do Parto Sem Medo, teve o vídeo do Dr. Alberto, né, relatando a experiência dele agora, de que ele teve um problema de saúde, já está bem recuperando, logo está de volta aí com a gente. E ele fala bastante disso. Desculpa, entrou uma ligação aqui. E ele fala bastante disso, de preparar, né, as outras pessoas para que esse papel que a gente desempenha dentro do que a gente não chama de humanização, mas de parto respeitoso, que aconteça em qualquer ambiente, independente do profissional que esteja com vocês. Então, hoje, que eu acho que o mais importante para passar por isso seria as informações, tanto da gestante, como principalmente do acompanhante. A gente tem que lembrar que a mulher em trabalho de parto, obrigatoriamente, para ela ter um trabalho de parto mais tranquilo, ela precisa desligar o racional. E alguém precisa racionalizar naquele momento ali. Então, o acompanhante tem um pouco dessa coisa de eu preciso trazer um pouco e entender o que está acontecendo. É lógico que vai estar extremamente envolvido, extremamente fragilizado muitas vezes também, acaba cedendo a algumas pressões, mas quando você sabe o que acontece, né, você está mais preparado a lidar com algumas situações. Longe da gente falar que garantias de profissionais são garantias de parto, né? Isso é até um cuidado que a gente tem das mulheres entenderem que elas vão parir, né? Elas podem parir. Lógico que a gente tem toda a questão do sistema, mas elas podem parir independente da equipe. Que algumas mulheres às vezes falam, ai, não, tem que, se a minha doula não estiver lá, eu não vou conseguir parir. Né? E essa não é a ideia que a gente acredita. Teve uma pergunta aqui, que perguntou se mesmo em situações como a questão da pandemia, se está tendo jeito de o acompanhante. O acompanhante, pela própria indicação da Organização Mundial de Saúde, não, em momento algum ele foi retirado, né? Isso é um direito que a mulher tem. O que foi
discutido é se iam alguns hospitais só podia entrar um acompanhante. Então, doula não entrava porque seriam mais uma pessoa no cenário do parto. A gente sempre reforça aqui que a gente fala muito da realidade que a gente vive aqui em São Paulo e da realidade que a gente trabalha aqui. Os hospitais que a gente trabalha, na sua grande maioria, que são hospitais da rede particular, não impediram a entrada de doulas, com exceção de alguns, mas os hospitais do SUS não permitiram a entrada de doulas. A mulher escolhia entre um acompanhante ou a doula, ou seu acompanhante de escolha, e a gente sempre aconselha as mulheres a irem com seus acompanhantes mesmo, né? Porque são as pessoas que têm uma relação de confiança, que você vai se sentir segura, né? Que quer viver aquele momento com você. Lógico que dependendo, né? Tem mulheres que falam, olha, não, eu não tenho. Não tenho uma outra pessoa, ou vou me sentir mais segura sendo com uma profissional. A gente sempre tem essa preocupação de respeitar as escolhas da mulher, mas a gente entende e acredita que, na grande maioria das vezes, a melhor escolha é do seu acompanhante pessoal, né? Quando a gente também se depara diante dessa possibilidade, dessa impossibilidade de entrar a doula, a gente tenta conversar mais ainda com uma acompanhante, né? Tenta reforçar, olha, o que é que você pode ajudar, o que se a gente coloca mesmo à disposição para que aquele acompanhante esteja cada vez mais preparado a viver aquela experiência junto da mulher. Tem algumas vezes que os acompanhantes ficam meio perdidos e pensando, o que eu faço, né? Então, eu acho que é importante lembrar disso já desde o pré-natal. Esse acompanhamento junto com a gestante é muito importante desde o pré-natal para conhecer o processo. Então, entender o que ela... Como a gente fala muito aqui de plano de parto, né? O que é aquele plano de parto? Ler com a mulher junto àquele plano de parto, entender cada tópico daquele e qual a importância real daquele, né? Geralmente a gente dá umas liçõezinhas de casa, por exemplo, assiste o renascimento do parto, né? Assiste junto com ela, né? Para entender mesmo o processo. Porque, infelizmente, ainda é visto como uma moda, né? Esse parto humanizado é moda, agora todo mundo quer isso, ou algumas falam assim pra gente, não, eu quero um parto normal, não quero um parto humanizado, né? Só quero um parto normal. E por que é tão importante esse acompanhante estar alinhado ali naquele momento? Quando entra no processo de trabalho de parto, nas fases do trabalho de parto, então, por exemplo, na primeira fase, que a gente chama de pródromos, a gente sempre estimula as mulheres a descansarem o máximo possível, né? A gente, como a Lara falou, coloca os acompanhantes para descansar também, mas aquela pessoa meio que fica atenta à mulher. Então, as necessidades dela, lembrar ela de se alimentar, de se hidratar, de descansar, de pensar se ela estiver num incômodo. Geralmente as mulheres têm esse desconforto maior na lombar. A gente pede para que o acompanhante procure uma bolsa quente para colocar, né? Quando a gente fala para a mulher, fica lá, faz um banho de pelo menos 40 minutos, a mulher não quer ficar sozinha, né? Ela quer saber que tem alguém pelo menos ali do lado dela para que ela precise sentir confiança e segura, né? Então, às vezes, fica ali junto, no banheiro, junto com a mulher. Os homens reclamam de calor, mas é só uma vez e vale muito a pena. Faz parte. Elas já estão passando por tanto esse processo, né? Que eu acho que um calorzinho, acho que pode passar, né? Acho que pode aguentar um calor, né? Acho que isso eles dão conta. No processo mesmo a gente já viu que está numa fase mais latente, que a gente chama, que as contrações estão mais ritmadas, né? Então, o acompanhante acaba contando junto lá no aplicativo as contrações junto com a mulher, entendendo o que está acontecendo,
quando vai para o hospital, né? O acompanhante geralmente é quem dirige o carro. Eu já fui com gestante que ela mesma preferiu dirigir, mas 99% das vezes o É, acompanhante vai é. dirigindo. Ter esse cuidado de lembrar, né, que tem que manter a calma, né, que a gente geralmente pede para as mulheres saírem de casa no momento oportuno, para que vá devagar, para que diminua o desconforto. Então, se o acompanhante não estiver alinhado ali, ele vai desesperar, ele vai sair correndo, ele vai querer chegar rápido, e às vezes não tem essa necessidade, né? No momento desculpa, Larissa, te cortei. Não, fica No tranquilo. momento que a gente chega no hospital também, de entender o processo ali, né? Tudo que está acontecendo e vivenciar aquilo da melhor forma, mas sempre com foco na mulher. Pode falar que eu te cortei. E, e muito importante que o acompanhante acredite naquele processo, né? Exatamente. Porque às vezes a gente já passou por situações do acompanhante não acreditar naquilo e aí simplesmente, porque ela quer, então deixa. E aí quando chega no momento começa a questionar, começa a não fazer aquele papel de apoio e sim fazendo um papel contrário. Então, eu faço essa ressalva para os acompanhantes, né? Procurem realmente estudar e tudo para que vocês acreditem naquilo, que vocês realmente possam apoiar. E eu faço também a ressalva para as mulheres, né? A partir do momento que se você vê que o seu acompanhante de escolha não está exercendo esse papel que você quer de confiança, de segurança, repense, né? Quem que vocês vão querer para esse momento? Então, às vezes, não, eu escolhi o meu marido porque a gente é até forte, né? Essa coisa de é o pai da criança, mas o pai realmente está disposto, ele quer viver essa experiência, né? Às vezes, sei lá, às vezes uma amiga sua pode ser uma acompanhante diferente, né? Que vai te apoiar mais. Outra ressalva que a gente faz também, algumas mulheres têm uma coisa de, eu quero a minha mãe no dia do parto, né? A gente não gosta de fazer imposições, então, porque isso não é humanizar, né? A humanização é dar ferramentas para que as mulheres possam fazer suas escolhas e que a gente possa respeitá-las. Mas a gente não é uma sugestão que a gente dá que mãe esteja no parto. Não é uma verdade absoluta, que a gente sabe que tem pessoas que realmente têm uma relação diferente, que precisa, né, da mãe e tudo, e acontece, mas na sua grande maioria, e é uma percepção que eu tenho, a Raquel tem, né, dos atendimentos, são uma coisa da nossa cabeça, que muitas vezes a mãe não é a melhor acompanhante, porque a mãe é aquela coisa de a minha filhinha, né? A minha menina. E aquele processo da filha, ver a filha na sua maior potência de mulher, ver essa inversão de papéis, né? Porque é a tua filha que está se tornando mãe. Então, nem sempre acaba sendo um acompanhante que vai dar esse apoio, que vai dar esse suporte. Então, também é só uma dica das mulheres que tenham essa ideia de querer levar a mãe para o ambiente do parto, que realmente repensem, vejam se acha que não vai ter nenhum problema, que a mãe de vocês realmente vai apoiá-la nessa jornada. Eu tenho uma outra ressalva até para falar de algumas coisas com relação a acompanhantes, dando um exemplo meio pontual, mas que acaba acontecendo bastante na nossa realidade, de atender pessoas ligadas à área da saúde. E aí, no momento do trabalho de parto, tem uma mãe que é médica, tem o pai que é médico, tem a sogra que é pediatra. E aí, no momento do trabalho de parto, acha que porque aquele
aquela pessoa é um profissional da área da saúde, né? Pode estar enquadrado e entrar junto na sala de parto. Assim como a Lara falou, a gente não vai ditar regras para ninguém, mas dizendo pelas experiências. O processo do trabalho de parto, quanto menos pessoas estiverem presentes, é melhor. Né? A gente sempre fala que o parto é a continuação do ato sexual. Então, a gente não quer várias pessoas nesse processo junto, né? E às vezes nesse processo de achar que essa pessoa é da área da saúde, tudo esquece daquele momento que é a formação da família ali, naquele momento muito específico. A pessoa não vai querer se expor, mesmo às vezes mesmo para uma mãe médica, né? Não vai Ah, querer se ô, Rai, entregar. eu queria até dar um exemplo dessa sua fala que aconteceu comigo. Eu acompanhei um parto que a mãe era médica, né? A mãe da gestante, e a gente ficou muito tempo em casa antes, que foi um parto que demorou um pouco mais para evoluir. E enquanto a gente estava em casa, elas eram muito próximas, elas eram muito parceiras, elas são, né? E aí, enquanto a gente estava em casa, realmente elas tinham uma relação de muita proximidade e estava indo tudo bem. A gente foi até o hospital. Quando chegou no hospital, a mãe entrou como profissional, né? Então entrou o pai e entrou a mãe, porque a mãe era médica e tudo. E aí foi a hora que o parto pegou mesmo, né? Que a partolândia chegou, que a racionalidade foi embora. E, e aí eu lembro que na hora que chegou a hora do expulsivo, a hora de fazer força, ela segurou na minha mão. E aí, como eu sabia que ela tinha muita interação com a mãe dela, aquela coisa, e a mãe dela já entrou e ficou ali num cantinho, ali assim, meio escondida, já via que não tinha muito espaço para ela ali, né? E aí eu peguei e perguntei para ela, falei assim, você quer a sua mãe aqui? Você quer, né, que eu saia daqui para sua mãe? Ela, não. Tipo, pegou na minha mão e ela queria meio que se esconder da mãe dela no momento do parto. E aí a mãe dela sentiu isso e saiu do campo de visão da filha e tudo para que ela conseguisse parir. Então, tipo, foi uma coisa que me marcou muito isso, porque eu via que a relação delas era boa, tava indo tudo bem até ali, mas mesmo assim, na hora que ela viu que era a hora, olha, agora eu vou me tornar mãe, ela não queria a mãe dela perto, ela não quis nem ver a mãe dela. Então, Difícil alguém ter esse tato, né? A grande maioria das mães não vão ter esse tato. Como eu sempre dou exemplo aí para as mulheres que eu atendo, filha de uma mulher super protetora que passou pela segurança do hospital porque a minha irmã não dava notícias. Então a gente sabe que existem mães e mães. Então, esse processo de pensar em colocar mais uma pessoa dentro do centro de parto, por ser da área da saúde, tem que ser muito cuidadoso e pensado nisso. E o contrário também acontece às vezes. Eu tive um parto ano passado, no final do ano, que estava eu acompanhante, e a mulher precisava daquela mãe, né? Porque ela era o centro de apoio dela. Ela teve uma gravidez mais dificultosa, tudo, com alguns probleminhas de saúde, e a mãe acompanhou o processo todo. Então, eu me coloquei nesse lugar e falei para ela, você só pode ter 2 acompanhantes aqui. O que você quer? Ela falou, eu quero a minha mãe. Então, eu como doula, cedi, fui esperar para o lado de fora, né? E deixei que a mãe estivesse no processo com ela. Tem que ter esse jogo de cintura, mas geralmente esse processo tem que ser pensado antes, né? Não é um momento de tomar decisões na hora que você está lá dentro do processo. Já acompanhei avô, que era médico de uma área nada a ver, mas que queria estar no processo, e a gente conversou, né? E falou da colega de exposição trabalho, da né, Rafa? mulher.
Colega de trabalho. Colega de trabalho que acha que às vezes que quando a pessoa é da área da saúde, aí tá lá e acha, vira a festa, o evento, todo mundo quer ir assistir, porque é minha amiga e É. Agora eu queria voltar um pouquinho na coisa do acompanhante e queria dar um exemplo de que aconteceu também, por coincidência, foi uma gestante que era sua e eu acabei indo acompanhá-la. E ela me mandou um áudio outro dia falando disso. Como eu falei, às vezes o acompanhante não sabe o que fazer ali no processo de trabalho de parto, né? E às vezes a gente tem que pedir para o acompanhante, vem aqui, chega perto, né? Encosta nela, porque a mulher precisa às vezes só se sentir protegida e sentir segura, sentir que não está sozinha. Então tem acompanhantes que estão mesmo mais juntos, mais grudados, e tem outros que ficam mais afastados. Então aconteceu de uma gestante que eu acompanhei, dela, ela estava na banheira, e eu sempre sento do lado de fora, ali no chão da banheira, fico ali olhando. E o marido dela, o acompanhante, estava sentado na lateral da banheira também. E quando vinha a contração, ela segurou um pouquinho na minha mão, mas ela estava procurando alguma coisa. Eu catei a mão dele e dei para ela, assim, para segurar na mão dela. E assim, para a gente é tão comum que a gente faz isso, né, toda hora, entender que a mulher às vezes quer só a mão da pessoa junto com ela, uhum. e nem me toquei disso. E ela me mandou um áudio relatando isso, que a sensibilidade de pensar que assim, a mão, ela queria uma mão para segurar, mas ela queria a mão dele, né? Então, às vezes, os acompanhantes às vezes têm medo até de fazer a massagem. A gente fala, não pode De fazer, ó. É encostar. assim mesmo. Tem medo de encostar na mulher, não segura, é assim mesmo, né? Aí até depois com o bebê também, que a gente fala, não aperta, não, mas não, pode apertar, o bebê estava apertadinho lá. Então, como é legal entender esse processo? Às vezes elas falam pra gente assim, você sabia até a hora de dar a água pra gente, pra mim, que eu estava com sede bem naquela hora. Na verdade, isso aí é uma leitura profissional mesmo, que a gente vai desenvolvendo, porque vê que a mulher está respirando mais, esse tipo de coisa. Mas quando o acompanhante pega esse copo de água e dá para ela, o valor é muito outro. Né? Isso É, para elas, esse cuidado é muito maior. Não, e agora essa sua fala, eu lembrei também de outro episódio, né, que também às vezes acontece. Às vezes o acompanhante ele fica querendo competir com a doula. Que já aconteceu comigo. Eu falava, se você quer água, deixa que eu pego. Não, e aí você via assim que tava tão num lugar de não saber o que fazer, mas que queria fazer algo, queria, né, estar presente, que aí quando ele via, é isso que eu posso fazer, se a doula pode pegar água, eu também posso. E aí eu comecei a perceber, e aí então eu falava, já começava a falar assim, olha, você quer oferecer água, né, para ela, porque ele se sentia bem, ela também se sentia bem em tê-lo ali. Então, muitas coisas a gente vai lendo, né, ali no momento do parto mesmo e vendo a melhor forma de conduzir. O Bruno tem uma pergunta aqui. Ele pergunta: o primeiro filho, no caso, terá 7 anos. É aconselhável estar junto? A gente tem que entender a realidade da onde vocês vivem e do que vocês vão buscar. Em partes hospitalares, não se pode entrar criança junto, né? Uma criança acompanhando o processo. Em alguns casos, quando o parto é domiciliar, as famílias gostam de deixar o outro filho junto para que entenda o processo, para que acompanhe. Mas isso é muito individual. Quando as crianças são menores, né, até 4 anos, assim, a gente acha que a mulher vai ficar muito focada naquela criança menor, né, e pode ter uma preocupação. Mas também a gente já ouviu relatos bons de que até bebês que, assim, até 2 anos, mais ou menos, que estão mamando, ajudem nesse processo de dar ritmo às contrações, tudo isso. Né? Então tem que entender a dinâmica de vocês.
aonde que vai ser esse parto? Se vai ser em casa? Será que essa mãe vai estar tranquila? Porque a mulher precisa de um ambiente tranquilo. Não, se está tudo bem, se é uma criança que está convivendo, que está acompanhando esse processo, não tem problema nenhum. Mas essa dinâmica é Como muito já individual. aborda isso, né, Rá? Como se vocês já tratam em tudo, se aquela criança vai receber com naturalidade aquilo, porque às vezes uma criança que você nunca tocou no assunto e tudo, levar ela para um ambiente assim, talvez cause um pouco de confusão. Mas é bem isso mesmo que a Rá falou, você tem que analisar de acordo com a realidade de cada um. Uma criança pode ver uma mãe com contrações e achar que ela está sofrendo, né? E a criança não tem um discernimento ainda de entender o processo de dor e sofrimento, e entender qual que é esse processo. Mas isso é muito particular de cada família. O que eu acho que vocês podem fazer, se vocês pensam num parto hospitalar, provavelmente isso não é possível, mas se for no parto domiciliar, conversa com a equipe de vocês para entender esse processo, o que seria melhor para vocês fazerem nesse momento. Ele já fez um joinha aí, já escutou nossa explicação. Uma coisa importante lembrar, que a Lara já comentou um pouquinho, eu queria só ressaltar, os acompanhantes, às vezes, eles entram tão de cabeça no processo que eles esquecem deles. E a gente tem que cobrar, às vezes. Pode comer, vai lá comer, a gente está aqui. Não, eu não vou esperar, né? Vamos tomar uma água, descansa um pouco, né? Como a gente escuta muito esses relatos de eu fiquei por várias horas, né, em trabalho de parto, mulher ficou não sei quantas horas. A gente sabe que nessa realidade tem algumas mulheres que conseguem descansar nesse processo e a gente pede para os acompanhantes também descansarem, né? Quando a gente está no hospital que libera uma comida mais legal, a gente já pede bastante coisa para que venha mais para os dois comerem, porque às Do vezes ele está com acompanhante. fome, mas nem quer sair de dentro do quarto, né? Para Uhum. dividir esse momento com a mulher. Alguns são um pouco mais tranquilos, a gente fala, não, pode ir, que dá tempo, vai lá comer alguma coisa. Então, se preparar, o acompanhante se preparar também para ele, né? E aí já vou voltar a falar do celular, de novo, entrando nisso. Então, já se programem para isso, né? Como que a gente vai fazer essa busca, assim, a partir de que momento eu vou desligar o celular? Para quem que eu vou mandar as últimas mensagens, né? Ou vai ter uma pessoa que de vez em quando eu aviso e ela avisa o restante das pessoas. A gente pede para que, em geral, as mulheres tentem, né, os casais tentem não avisar mesmo a família para que não crie ansiedade, né? E isso engloba tudo que a gente já falou um pouco, né? Quando a mulher avisa para a mãe dela que ela está indo para o hospital, cria uma ansiedade nessa mãe que está em casa se não está preparada para o processo, principalmente mães que tiveram cesáreas, né, que foram lá, marcaram, saíram rapidinho do hospital, tudo. Então, entender esse processo e falar, peraí, alguém vai precisar fazer essa ponte, ou é melhor, não, depois que nascer, né, a gente resolve isso e liga para as pessoas. Hoje a gente tem a Eu facilidade sempre, da chamada de é, vídeo, eu liga na sempre hora que falo que é nasce. tão mais legal ligar, já mostrar o bebê, né? Vou mandar já com uma fotinha e tudo, mostrar, olha, tá tudo bem e tudo, porque um trabalho de parto gira em média de 12 horas, né? Então, para quem tá ali fora, para quem não tá sabendo o que está acontecendo, é angustiante mesmo, né? Essa ansiedade, essa coisa de saber o que está acontecendo e tudo. Então, é outra coisa que a gente não gosta de verdade e tudo, mas é uma sugestão que a gente dá, que avisem para as pessoas depois que o bebê nascer e tudo, não precisar avisar se estamos indo para o hospital e tudo, ou então fazer isso que a Rafa falou, né? Direcionar para uma pessoa. Uma coisa que eu acho legal, que a gente fala em vários momentos, e para o parto não é diferente, que façam alguns combinados pré-parto, né? Então, combinem o que vocês querem com o seu acompanhante. Então, por exemplo, tem mulheres que não querem tomar analgesia, né?
Então, qual é o seu limite? Converse com esse acompanhante, né? Faça alguns combinados, igual a Lara sempre tem a história da analgesia, da analgesia não, de desistir do parto, né? Não falar no momento da contração, entender esse processo, até que ponto a gente vai, né? Então, até que ponto você vai esperar? Então, vou esperar, ó, eu vou a uma outra gestante que a gente acompanha recentemente também, ela tinha um combinado com a enfermeira obstétrica, né? Se eu te pedir 3 vezes fora das contrações, não sei o que, a gente vai pedir uma analgesia. Mas o importante é fazer esses combinados com o acompanhante que tiver com você, né? Então, não só sobre analgesia, sobre procedimentos quaisquer que precisem ser tomados, sobre o momento de se sentirem seguros, né? Eu e a Lara, a gente gosta muito de falar isso, que a gente sabe o momento de ir para o hospital. Mas, às vezes, vocês se sentem seguros indo antes, e ok. Né? A gente tem que tentar fazer tudo para que vocês se sintam mais seguros. Né? Larita, conta a história do acompanhante que foi rocha lá. Então, eu sempre gosto de contar essa história para a gente entender como que faz diferença um acompanhante que faz parte do processo, né? Inclusive, esse casal também era da Raha, que fez o acompanhamento, e no dia do parto ela não pôde ir, quem teve que ir fui eu. E foi um marido super participativo, que tinha estudado bastante, entendia todo o processo, né? E aí era numa casa de parto, e na hora das contrações ela falava que ela queria ir para o hospital, que ela não queria mais, que ela precisava ir para o hospital porque ela queria uma analgesia. E o marido dela pegou e olhou para ela e falava assim, quando passar as contrações, se você me pedir para ir para o hospital, tudo bem, eu vou te levar para o hospital. Quando passava as contrações, ela fechava o olho e dormia. E aí ele olhava para mim e só fazia assim, vamos mais uma. Vamos. E, e aí o parto fluiu super bem. O bebê nasceu na água, ainda falo que foi um dos partos mais bonitos que eu vi, evoluiu super rápido. Então, e da mesma forma como eu já acompanhei, né, maridos não, acho melhor ir para cesárea porque ela não aguenta mais, né? Nem a mulher não estava pedindo e tudo, e ele que começa a pedir. Então, é muito importante essa preparação pré mesmo, né? Tem maridos que, às vezes, acompanhantes, na hora ali, começa a falar, e fala, e aí a gente, né, tem que lembrar, olha, no ambiente do parto, a gente precisa de um ambiente mais favorável e tudo, procura, né, vamos se manter principalmente durante as contrações, mais em silêncio e tudo, mas já aconteceu de mulher pedir para eu tirar o acompanhante da fala, porque Tá rindo por causa da Fernanda, né? de pedir para tirar, porque não parava, simplesmente. E a gente preza, por mais que a gente fale que nós somos, né, doula tanto da mulher quanto da acompanhante, mas o nosso foco sempre será a mulher, e a gente vai respeitar o desejo dela. Não, se ela quiser que o acompanhante saia, a gente vai pedir para ele sair. Eu já tirei, gente. Já tirei acompanhante da sala. Já pedi para marido desligar o celular, né? Já pedi para falar mais baixo. Já pedi para baixar o som. Às vezes eu mesmo vou lá e abaixo, porque às vezes a mulher passa a gestação inteira fazendo uma playlist, chega no momento do parto, ela não quer música. Mas o acompanhante jura que porque ela passou a gestação inteira naquilo, ela vai querer a música, né? E às vezes a gente tem que falar, olha, ela não quer, é melhor a gente tirar, né? Mas já por algumas vezes eu pedi pro acompanhante sair porque ela pediu, né? E às vezes a mulher não tem aquela coragem de falar, e a gente vai com mais cuidado e fala, né, pro homem assim, olha, será que você pode esperar só um pouquinho ali, né? Vamos esperar um pouquinho, vai dar uma respirada, vai tomar uma água, né? E é uma dica que eu sempre dou para os acompanhantes, que eles sempre ficam nessa coisa de, o que é que eu faço? O que é que eu faço, né? Eu falei, pergunta.
né? Lógico, não espero entre um intervalo e uma contração e outra e tudo. O que que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa? Tudo você, né? A questão da música. Você quer ouvir uma música? Quer ouvir a playlist que você fez? Quer ouvir outra música de diferente, né? A conversa ali, ela pode acontecer. Não tem nada que impeça. Eu acho que é importante, só para frisar tudo isso que a gente está falando, o mais importante é desenvolver a confiança, né? Tanto no acompanhante como na equipe, tá aqui a Camila mandando palminha pra gente. E eu vou pedir para os acompanhantes, né, que estão vendo a gente, e tem as doulas junto nos seus grupos, assim, confiem nas suas equipes, né? A gente são as primeiras pessoas que mais querem que tudo dê certo. Então, quando a gente fala, não pode descansar, podem descansar, aproveite, tem alguém prezando por vocês ali naquele momento, né? Ou senão a gente fala, não, pode tomar um banho mais longo, né? Pode parar de contar a contração, confie, tá tudo bem, né? E essa confiança, ela vai aí para o trabalho de parto todo, e depois, na hora ali do expulsivo, também é muita confiança. É saber que as pessoas que estão do seu lado estão para cuidar mesmo. Isso é mais importante. É lógico que, como a gente falou, a gente está falando da nossa realidade aqui de atendimento, mas isso é bom para as mulheres também e para os acompanhantes buscarem, por exemplo, eu não vou ter uma doula ou eu não vou ter uma equipe, né? Se empodere de informações e confie no hospital onde você vai ter esse bebê, nesses locais onde que você sabe que você pode ter seus direitos respeitados. Essa busca, esse estudo, essa informação para o parto tem que ser dos dois mesmo, para que se tenha força. No momento do parto, ter que tomar decisões é muito desgastante, né? As pessoas estão fragilizadas, né? E tem uma fala de um médico que a gente sempre escuta, que ele fala que quando você não sabe o que você quer, alguém vai decidir por você. Então, por isso que é tão importante você entender o que você pode, o que você não pode nesse momento. Né? O que eu posso, qual que é o meu direito, o que eu posso pedir, ou o que não tenho esse direito, mas que eu quero E nesse também momento. E também, de novo, né? Como é importante a gente também, às vezes, avaliar também ali, a hora, né? No momento. Porque também, às vezes, acontece, às vezes, da mulher fazer os combinados e aí chega lá na hora os planos mudam, porque parto não tem como a gente, não é previsível, né? É tudo muito diferente. E aí acontece às vezes a acompanhante, não, você falou que você não quer isso, e você não quer. Então, ouvir, ter esse ouvido mais empático mesmo, né? De ver assim, olha, isso ela quer realmente ou não? Isso ela quer porque ela tá vulnerável, por isso que ela tá falando isso. Então, por isso que a gente reforça a ideia de sempre conversar entre as contrações, né? E conversar com parcimônia mesmo, ouvindo. Então, entender mesmo quais são os reais desejos. A Ká falando que Lara me remete ao meu parto, te ver. Cá, seu parto foi lindo, um parto a jato. Foi maravilhoso. A Ana tinha escrito aqui que passou também, ela escreveu, eu não tinha pensado nisso, estarei no meu irmão antes de ir para o hospital. Irmão, cunhada, mãe, filho e marido. Preciso conversar com eles. Isso é muito importante também, viu, gente? Conversar com as pessoas, mesmo que vocês não vão mesmo falar diretamente, ou no caso da Ana, ela mora em outra cidade, vai parir em São Paulo, então ela vai ter que estar num ambiente que vão ter muitas pessoas, mas conversar com essas pessoas para que elas respeitem o momento de vocês, né? Então, vamos respeitar vamos me respeitar nesse momento, né? Eu quero que seja feito isso e conversar antes, para que também não se espere o momento de estar num trabalho de parto, fragilizado e ter que ficar tomando decisões, né? Ela tá falando que foi Cara, super rápido mesmo. e só pra falar que eu nunca vou esquecer o seu grito de eu consegui, o poder que aquele grito teve.
de superação e tudo. Eu me lembro muito dele muitas vezes. É, a gente lembra muito disso, né, Larita? Uma das coisas que mais toca a gente é quando a mulher fala eu consegui. E as pessoas não têm noção da força que é esse eu consegui. Porque hoje a gente está lutando por um sistema tão que fala que a Exato. mulher não dá conta, de que é muito mais fácil uma cesárea, e quando ela fala eu consegui, tem um peso incrível, É. né? Para a A gente, Camila, como pessoas acompanhando aqui, é muito lindo isso. ah, a Camila, que é a nossa enfermeira obstetra, tá falando aqui, fantástico, inesquecível a Camila, porque foi uma coisa que tocou a gente como um todo. O Alberto, a Camila, a gente foi um grito que a gente sentiu junto ali, sabe? De foi, foi muito emocionante. Bom, Larita, eu acho que agora já deu o nosso tempinho aí. Acho que a gente falou, você quer complementar mais alguma coisinha? Eu acho que a gente pontuou as principais questões. É o que a gente sempre fala, né? Fiquem à vontade para mandar perguntas no perfil do Pato Sem Medo, que a gente responde. Também, se quiserem seguir a gente nas nossas redes pessoais, também podem. E estamos sempre aqui, até segunda-feira que vem. Lembrando que essa live vai ficar disponível lá pelo IGTV. A semana passada deu um probleminha e acabou não ficando É, fixa. não Mas a gente salvou. vai retomar logo aquele tema para não perder. E essa daqui vai ficar. Então, indiquem para os seus acompanhantes assistirem. Quem não assistiu, quem pegou aí do final, vai estar lá para poder assistir desde o começo. Tá bom? Então, Beijo, obrigada, Fê. gente. Quem tá Um mandando um beijo. beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau, Até. Larita. Tchau, Rá.